Boa noite. Vamos esperar a psicóloga Jordana entrar para eu chamar ela aqui e a gente dá início à nossa live sobre relacionamento. Não só relacionamento amoroso, mas todos os tipos de relacionamento, vários tipos de relacionamentos. Ei, Boa noite! boa noite. Tudo bem, João? Com você? Tudo jóia também. Tirando o nervosismo, né? Que eu não sou tão blogueirinha assim quanto você, mas fora isso, tudo certo. Eu sou blogueira. Ah, é sim, arraso nas internet. Por onde começamos? Primeiro Ou vamos esperar mais pessoas entrarem? fala quem é você, quem é você, qual é o seu nome. Boa, essa parte eu não preparei, esqueci de escrever. Tem uma colinha aqui, né? Pensei em tantas coisas, mas não pensei na minha apresentação. Vamos improvisar. Eu sou Jordana, psicóloga. Eu estudei na UFES de 2012 a 2017 e também sou doula, né? Trabalho aí na assistência ao parto, acompanhando casais, mulheres nesse processo tão incrível que é o parto e o nascimento de uma nova vida, né? E trabalho no consultório, atendo no consultório, né? Nesse momento da pandemia, nos atendimentos online. E grande parte das coisas que eu tenho aprendido sobre relacionamento tem sido muito no consultório, né? Esse dia a dia nos atendimentos, tem me permitido ter o contato mesmo com a vida real, né? Com o que os relacionamentos são na vida real, e não naquela coisa linda, maravilhosa das novelas ou dos livros. Mas entender que relacionamentos têm pontos positivos e tem desafios. E todos os dias a gente precisa aí tentar descobrir novas formas e formas mais assertivas de se relacionar. Bacana. Caso tenha alguém que não me conheça aqui, meu nome é João Otávio, sou estudante de psicologia da UFES, estou no segundo período, ia estar indo para o terceiro caso não tivesse a pandemia, mas é isso, tô nessa luta aí de me formar psicólogo, né? E estou fazendo essas lives aqui porque eu acho que é interessante trazer esses diversos assuntos para a galera que me segue, né? E eu acho que agrega para a minha formação. Então, Uhum. chamei a Jordana aqui para a gente falar um pouco de relacionamento, né? Como é que se dá, como é que essas coisas acontecem, como é que a gente faz para se relacionar, quais são as dificuldades, o que a gente faz para ter um relacionamento que seja mais saudável. Então eu passo a fala para ela para a gente começar esse bate-papo. Vamos lá. E viver em sociedade já implica, né, de certa forma, em estar diariamente em contato com outras pessoas e, por consequência, né, estar nos relacionando o tempo todo. E mesmo não sendo muito perceptível, né, porque a gente vai levando tudo muito inconsciente, essas relações elas exercem algum tipo de poder sobre a gente, seja positivo ou seja negativo, né? E quando a gente fala, uma coisa muito engraçada, que quando a gente fala relacionamento, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é relacionamentos românticos. E eu abri a caixinha de perguntas nos meus Instagrams, falando, pedindo, né, a sugestão das pessoas do que elas queriam ouvir sobre relacionamentos. Todas as perguntas foram sobre relacionamentos românticos. Todas. Só teve uma pessoa que me mandou um direct
e que falou algo assim que não levava tanto para relacionamento romântico, mas o restante todo mundo entende como relacionamento o negócio do amor, o negócio do romance, né? E a ideia da live era passar por isso, mas falar também de outros relacionamentos. Só que eu confesso que eu acho que eu vou dar uma agarrada nesse negócio do amor, porque tanta gente falando que fiquei no negócio do amor também. E é impossível a gente. Oi? Você ia falar alguma coisa? E é impossível a gente falar de relacionamento sem pontuar algumas coisas que fazem parte do que a gente chama de relacionamentos saudáveis, né? A gente não está dizendo aqui que todo mundo tem que estar dentro de uma caixinha e tem que ser de um jeito só. Mas existem determinados comportamentos que são assertivos e considerados adequados para um relacionamento saudável e outros comportamentos que não são tão bacanas assim. E aí, por exemplo, em um relacionamento saudável, a gente não está falando, quando a gente fala de relacionamento saudável, a gente não está falando de relacionamentos perfeitos, aqueles de filme, de novela, em que tudo dá muito certo, né? Os pais amam incondicionalmente os seus filhos, os maridos amam incondicionalmente suas esposas, os amigos são eternamente felizes, nunca brigam, nem nada do tipo. Não, relacionamento saudável não é isso. Mas são relacionamentos em que as pessoas elas conseguem interagir de forma honesta, com um diálogo, uma qualidade de diálogo, né, muito boa. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão da comunicação, né? Se comunicar com outra pessoa é algo desafiador, né? Porque em muitos momentos a gente vai precisar falar coisas que não são confortáveis. Falar coisas que são constrangedoras. Mas se a gente não fala, eu até fiz um post aqui no meu Instagram essa semana do seguinte: se a gente não falar abertamente o que nos incomoda, o outro nunca vai saber. Então, para que um relacionamento cresça, é importante essa ampla capacidade de dialogar e de conseguir expor ao máximo as suas inquietações, as coisas que te incomodam, né? E não só isso, mas também reforçar as coisas boas do relacionamento para que o outro saiba o que ele está fazendo e que está te agradando também, né? E acho que é importante, é uma coisa que todos nós precisamos sempre estar evoluindo. Quer comentar alguma coisa sobre a comunicação nos relacionamentos? Eu vou falar algumas coisas aqui. De fato, você estava falando da questão das caixas, né? Que, tipo, não necessariamente a gente precisa estar em caixa, e a gente não precisa estar em caixa mesmo, né? Porque essa padronização aquilo que é bom, aquilo que é ruim, nos prende muito, né? Acredito sim que a gente deva ter um parâmetro daquilo que é bom, daquilo que é ruim, mas esse encaixotar, isso engessa muito tudo na vida, né? E justamente, né, entra aí a questão da comunicação. A relação, para ela ter esse ar saudável, é muito importante que ambas partes se comuniquem, conversem, falem daquilo que incomoda, falem daquilo que está sentindo, falam assim, ó, isso aconteceu porque ó, me senti assim quando você fez isso aquilo outro, tentando expressar mesmo aquilo que sente, aquilo que está passando pela cabeça dela, né? E a partir daí, o casal, as pessoas envolvidas nessa relação, vão conseguir construir algo para que de fato seja uma relação que seja tranquila, né? Vão existir acordos a partir desse diálogo, dessa comunicação, né? Que vai gerar uma fluidez nessa relação. Eu acho que é isso. Uhum. Sim, exatamente. E outra coisa que eu acho que é interessante, a partir do momento em que a gente comunica e deixa as coisas claras,
a gente também puxa um pouco o ponto da honestidade na relação. E aí, o que, que eu penso por honestidade? As duas pessoas vão fazer acordos, né, sobre aquela relação. E não necessariamente relacionamento romântico, né, mas relação de amizade, enfim. Elas vão fazer determinados acordos daquela relação e vão tentar seguir da melhor forma possível aqueles acordos. E aí eu só consegui pensar em um exemplo, se você conseguir pensar em outro, você pode comentar. Mas na hora em que eu ia escrevendo sobre isso, eu pensava no seguinte: relacionamentos abertos, puxando um pouco mais para o lado dos relacionamentos românticos, porque o negócio do romance vai ficar aqui nessa live, né? Relacionamentos abertos. Oi? Oi, tô aqui. Agora você tá aqui. Relacionamentos abertos, né? Indo mais pro lado do relacionamento romântico. Relacionamentos abertos são algo bom ou algo ruim, algo certo ou algo errado? Não sabemos, né? Tudo depende do acordo que é feito entre aquelas pessoas que estão se relacionando. E a partir do momento em que aquelas duas pessoas decidem que aquela relação vai ser aberta, ok, as duas pessoas têm total liberdade para se relacionar com outras pessoas no momento em que elas quiserem. Mas se elas conversam e fazem um acordo de que a relação vai ser fechada, a partir do momento em que uma daquelas duas pessoas quebra esse acordo, não fica tão bacana, né? Porque eu acho que essa questão da honestidade passa por isso, assim, por fazer acordos e que esses acordos sejam cumpridos por ambas as partes. E também E entra também aí a pode questão falar. de uma responsabilidade, né? Sua para com o outro que você se relaciona, né? Que eu acho que também é muito Uhum, de ser pontuada, né? Que a partir de um momento que a gente entra numa relação, a gente tem essa responsabilidade de cuidar dessa relação, né? De cuidar daquilo que uhum, a gente gera no outro, né? Aquilo que a gente produz de sentimento no outro, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado a respeito disso também, né? É muito importante uhum, a isso. uhum. Outro exemplo que eu pensei foi o seguinte: uma pessoa que gosta de trabalhar em horários flexíveis, ela faz um processo seletivo e ela passa nesse processo seletivo para trabalhar em uma empresa que tem horários pré-estabelecidos. A pessoa que gosta de trabalhar em horários flexíveis está errada? E a empresa que gosta de trabalhar com horários pré-estabelecidos está errada? Não, nenhum dos dois estão errados. Não existe certo e errado. Agora, acordos vão precisar ser feitos entre essas duas partes para que a gente consiga aí, pensar em uma forma de fazer funcionar, né? E para que seja confortável para os dois. E talvez não seja mesmo o caminho dessa pessoa que gosta de trabalhar com horários flexíveis, trabalhar nessa empresa que tem horários tão encaixadinhos, né? Talvez não case com os propósitos de vida que essa pessoa tem. E tudo bem, não tem problema nenhum. Mas uma vez que são estabelecidos acordos, esses acordos, como você falou, né, essa questão da responsabilidade, eles precisam ser respeitados, né? Para que não fique climão e tudo mais. E você ia falar alguma coisa? Não, estou só concordando. Hum. E deixa eu ver mais aqui. Eu anotei aqui. Uma outra coisa muito legal que eu anotei aqui.
lutar para se adequar a algo pode não ser uma ideia muito inteligente na nossa vida. Por quê? Porque é, eu pensava, enquanto eu pensava nisso, eu lembrava muito da série da Netflix que tá bombando, coisa mais linda. Não sei se você chegou a assistir a série, se não assistiu, João, assista, é maravilhosa. E E no meio da série, não vou falar muito para não dar spoiler para as outras pessoas que podem estar assistindo, né? Mas na série, em alguns momentos, a gente percebe algumas pessoas tentando se encaixar em algumas situações que não são aquilo que elas querem. E quando essas pessoas tentam fazer esses encaixes, tentam se enfiar naquilo que não é delas, não rola. Não rola e sempre tá ruim, sempre dá merda, assim, no sentido de que alguém sai machucado, enfim. Não tô dizendo que em nenhum momento da vida a gente não tem que tentar fazer ajustes, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, assim, não dá pra gente tentar enfiar um pé 40 num sapato 35. Obviamente, não vai caber. Evidente. Então, assim, se a gente precisa forçar muito, talvez aquela situação ali não seja o nosso lugar. Seja para amizade, seja para trabalho, seja para relacionamentos românticos, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se precisa forçar, é porque não te serve. Seja sapato, roupas, anéis, amizades, empregos, relacionamentos. E é exatamente isso. Tudo aquilo que a gente tenta forçar, a gente pode dar certo por um mês, dois, um ano, mas chega um momento em que a situação fica insustentável. Então, assim, a gente sempre precisa tomar cuidado para não tentar forçar situações que não são nossas. Sim, é, importante isso que você falou dessa questão de forçar, né? Às vezes vai acontecer sim de a gente estar numa relação e nessa relação acontecem mudanças, né? Porque a gente começa a se relacionar com outra pessoa, uma nova convivência, um novo estilo de vida, então, coisas vão acontecer, mudanças vão acontecer, né? E é Isso aí. natural que mudanças aconteçam. Eu acho que o importante frisar é que isso não pode ser algo forçado para que as coisas tipo deem certo, sabe? Ah, eu vou mudar muito isso aqui porque eu quero muito que isso dê certo. E isso de fato é prejudicial para quem tá forçando isso e prejudicial também para o outro que está do outro lado da relação também. Trazendo Uhum. para um exemplo palpável de uma relação amorosa, por exemplo, se eu for namorar hoje, uma coisa para mim é certo, eu não deixo forró. Então, tipo assim, se eu tiver que deixar o forró, Não deixamos. algo muito errado tem nessa relação, sabe? E essa forçação de barra, que seria eu deixar o forró, ela não é saudável para mim. Ela não é uma relação que vai ser benéfica, sabe? Ela traz muito mais malefícios do que benefícios. Eu acho que é importante, Uhum. quando a gente entra numa relação, a gente ponderar esses pontos, né? O que é benéfico, o que é maléfico, o que tem de bom, o que tem de ruim, para realmente fazer uma balança e pesar, sabe? Para ver se de fato essa relação vale a pena. Uhum. E eu lembro que há uns dias atrás, no consultório, eu passei um exercício para um dos meus pacientes, né? Que foi o dele listar algumas coisas que ele não abriria mão que uma pessoa com quem ele fosse se relacionar tivesse. Porque quando a gente também vive esse deixa a vida me levar, isso é perigoso. Porque aí pode chegar uma pessoa na sua vida que tem um ponto específico que diverge muito do que você quer, né? Por exemplo, uma pessoa que
ama viajar, quer conhecer o mundo. Aí ela começa a se relacionar com uma pessoa que é totalmente caseira, que não tem esse propósito de vida. Será que vai dar certo? Dá para fazer ajustes, mas se é muito importante para um lado da relação viajar e é muito importante para o outro lado da relação não viajar, ficar em casa, né, ter o seu lugar no mundo, assentado, talvez essa relação não dê certo. Se é muito importante para o João estar no forró e aí ele conhece uma menina que não gosta do forró, não vai dar certo, né? Então, sim, é importante também fazer esse exercício de pensar o que, que eu não abriria mão de jeito nenhum em uma relação. O que, que a pessoa com quem eu vou me relacionar precisa ter e eu não abro mão. Eu acho que também é importante não só ver essa questão do que eu não abro mão, mas de também pensar que, tipo, de fato, quando a gente pensa numa relação, seja ela amorosa, principalmente amorosa, a gente pensa num ideal, né? Num perfeito, né? Mas só que o perfeito é praticamente impossível de existir. Mas Exatamente. a gente sabe que a gente não quer, né? Então a gente pode também ir ponderar a partir desse ponto, né? O que eu não quero numa relação? O que eu não aceito numa relação? O que é não aceitável para mim? E a partir disso também você consegue delimitar e fazer com que essa relação que venha acontecer esteja dentro dos parâmetros que sejam mais corretos para você e que sejam mais fluidos para ela acontecer de fato, de forma saudável. Uhum, exatamente. E quando o autoritarismo, a gente falou muito do negócio do romance, né? Vamos um pouco mais para o lado da família agora. E quando o autoritarismo vem de casa, né? Relações autoritárias, não tão saudáveis assim. E aí uma pessoa, ela quer muito fazer uma determinada coisa e ela não tem o apoio dos familiares, né? Exemplo, quero trocar de emprego e a minha família não me apoia. É complicado, né? Porque eu tenho visto por aí uma onda assim de algumas pessoas falando: liberte-se da sua família, né? Se desprender e tudo mais. E algumas pessoas, de certa forma, até meio intolerantes com a família, assim, no sentido de tentar se libertar dessas correntes, porque às vezes a família ela projeta muitas coisas sobre a gente, né? E tenta colocar a gente numa caixinha que eles sonharam pra gente, o que não é nem um pouco bacana, nem um pouco saudável. Mas precisa aí ter um jogo de cintura muito maior também, porque às vezes quando a situação aperta, quem é a nossa rede de apoio é a nossa família. Então, como é que a gente vai ali ter um jogo de cintura para conseguir não ser tão rude, não ser tão autoritário com a nossa família, mas ao mesmo tempo conseguir se desvencilhar dos sonhos que eles têm projetados para gente. Afinal de contas, ninguém é obrigado a viver uma vida que sonharam para ele, né? Todos nós temos o direito de viver a nossa liberdade, viver os nossos sonhos. Então, eu acho importante, assim, sempre pensar no que a nossa família quer pra gente, por que eles querem aquilo, e tentar pensar em formas de tentar se colocar, né, naquela relação. Porque é muito mais delicado, é muito mais constrangedor quando você precisa falar para o seu pai ou para sua mãe que alguma coisa que é muito verdade na vida deles não é tão o que você quer, assim, né? Então precisa ter um jogo de cintura também para falar e viver os seus sonhos, mas também sem meter o louco aí, né? E acabar magoando pessoas que em tese querem tanto o nosso bem nesse mundo. Né? Eu acho que é importante também a gente ressaltar que família é um trem difícil, né? Muito.
E existem famílias que, tipo, dão zero apoio para os seus filhos, né? E, de fato, fica muito complicado, né? Tipo, Uhum, tentar, tipo, ter essa compreensão por muito tempo, né? Às vezes, de fato, tacar o foda-se talvez seja a melhor opção. Mas uhum, a gente sempre tentar achar um consenso ali para que tudo ocorra de forma melhor, né? Por isso que é importante uhum, trazer o diálogo, né? Para tentar fazer esses acordos, né? Mas quando vem de uma uhum, pessoa bastante autoritária, que quer impor as coisas, que tem muito disso, é bastante complicado. Eu nem sei, uhum, eu nem sei dizer porque isso nem perpassa pela minha realidade. Então, é, uhum. eu não. Isso aí. E é uma coisa importante essa que você falou, né? Quando eu faço esse comentário de tomar cuidado com como vai falar para as famílias, também tem um detalhe importante que eu não falei. Eu estou partindo do pressuposto que são famílias saudáveis, né? Porque também, na realidade do consultório, eu já vi N famílias que são completamente, assim, inadequadas e que realmente não são rede de apoio para aquele sujeito. Então, assim, não faz nem sentido aquela pessoa estar tá ali tentando tecer alguma relação com uma família que não está nem aí, ou enfim, né? Sim, é bastante complicado. É, que nem a minha realidade, ela é bastante diferente. Quando eu tinha 18 anos, 18 anos, foi logo depois que eu saí do ensino médio, eu decidi que eu queria ser padre. Então, eu estava Inclusive, eu tenho super curiosidade de saber essa história da sua passagem pelo seminário. Então, quando eu conversei com os meus pais a respeito disso, eu estava fazendo pré-vestibular na época. Chegou um momento que eu deixei, eu falei, não, eu vou sair do pré-vestibular porque eu vou ser padre. E, e meus pais me apoiaram ali, sabe? Mesmo meu pai sendo ateu, ele me apoiou e falou, não, beleza, se é isso que você quer, beleza. E ele me deu super apoio, sabe? Então, tipo, é, foi uma coisa difícil para falar, porque não é algo comum que se espere que aconteça, né? Então foi algo muito difícil para mim externalizar isso, para conversar com eles, mas logo depois que eu botei isso para fora, foi muito tranquilo, e foi muito aceito por eles. Tanto também quando eu decidi por sair do seminário. Eu conversei com eles, falei que eu estava muito triste lá e que eu queria sair. Foi muito mais difícil do que falar que eu queria entrar, mas novamente eu obtive o apoio deles e eles me apoiaram muito nas minhas decisões, sabe? Então, assim, e isso é muito bom, sabe? Ter esse diálogo, ter essa relação de apoio, de rede mesmo, de rede de apoio, né? É muito bom e muito saudável, né? Uhum. E que infelizmente não é a realidade de todas as famílias, né? Infelizmente. E também queria comentar um pouquinho das relações de dependência, né? Uhum, São reflexo de relações de dependência emocional ou dependência financeira, né? Também são reflexo de uma autoestima que está fragilizada, é uma sensação de pouca valorização das suas próprias competências. Tem um texto de um autor da comportamental que fala um pouco disso, né? Autoestima e autoconfiança. Que às vezes a pessoa, ela, ao longo da história de vida dela, ela é colocada muito pouco diante de alguns reforços positivos e ela é muito exposta a punições. Então, essa pessoa ela tem a tendência a crescer acreditando que ela não é boa o bastante, né? E ela se submete a determinadas situações por acreditar que ela precisa ser aceita por determinados grupos. E aí fica o questionamento: será mesmo que vale a pena passar por todas essas situações?
E aí é um processo muito mais demorado, né? Um caminho muito mais difícil de ser percorrido, esse de tentar quebrar e romper com essas relações abusivas, né? Essas relações que causam algumas dependências no sujeito. E tratando de relação abusiva, é de fato muito complexo. É, sobre ela em si é muito complexa, né? Mas quando tem essa questão da dependência financeira, ela torna um agravante muito maior, né? Porque, Muito. tá, eu vou para onde agora, sabe? Uhum, Com o que que eu vou? Sabe? uhum, Uma na frente ou para trás? Então, de fato, é muito complicado. uhum. E, e tem tido, agora, principalmente na quarentena, né? Muitos relatos, muitas exposições, né, de relações abusivas, né? Uhum. Assim, eu acho que é um movimento muito importante isso de fazer isso, de ter essas exposições, porque, de fato, né? Precisa ser falado aquilo que está escondido, né? Precisa ser revelado. E, mas só as pessoas que estão expondo têm que ter um cuidado por conta da questão jurídica, todo esse processo aí, para não dar BO pro seu lado, mesmo você estando certa na história, né? Só ter Isso um aí. cuidado de questão de nome, enfim, coisas jurídicas que eu não entendo. Mas Uhum. isso de fato mostra a questão dessa dependência emocional e financeira tem de fato tem muito a ver com a autoestima, né? Daquilo que a gente tem do nosso olhar por nós mesmos, né? E do olhar do outro que tem que aprovar a gente. E recentemente eu fiz uma live, a última live eu falei um pouco disso, e também tem uma live sobre autoestima, algumas lives atrás, que eu fiz aqui, então vocês podem ir lá para conferir também. Mas, de fato, quando a gente começa a se estimar mais, a nos valorizar mais, a gente consegue romper com essas coisas que são de fato tóxicas para a gente, são prejudiciais para a gente. E esse processo de se autoestimar, né, de se valorizar, é um processo que é demorado, que é longo e que Muito. sabe? Não vamos ter uma autoestima sempre lá em cima, ela vai ser flutuante. Então, é sempre importante também, né? A gente ter uma rede de apoio, eu acho que isso é fundamental. Família, amigos, que a gente possa contar, que a gente possa conversar. Tanto é que essas relações abusivas, uma das primeiras coisas que começam a ser cortadas são as relações das pessoas à volta, né? Tenta isolar essa Uhum. pessoa para que ela realmente fique presa ali nessa relação. Mas quando você tem uma rede de apoio ali que está te ajudando, que tá te dando apoio, que te valoriza, fica mais fácil a gente conseguir sair dessa dependência, né? Uhum. Sem dúvidas. E uma coisa que eu ia pensando enquanto você comentava era o seguinte: a gente vê aí inúmeros casos, né? A gente tem visto nos jornais que os casos de violência doméstica aumentaram muito na quarentena e tudo mais. Então, assim, esses relacionamentos abusivos, quando incluem essa questão financeira, eles ficam muito mais complicados. Mas também tem aquela questão social de que ainda, infelizmente, a palavra da mulher é colocada em questionamentos. Será mesmo que está acontecendo do jeito que ela está falando? Sim. Então, muitas pessoas ainda se sentem pouco encorajadas de denunciar por conta disso, sim, porque não é azul com bolinha cor-de-rosa do jeito que a gente pensa. Ah, eu vou sair da minha casa, eu vou lá denunciar e vai dar tudo certo e eu vou ter um abrigo, eu vou conseguir um lugar para poder passar a noite e viver a vida
com os meus filhos e eu não vou correr o risco de ter a minha vida tirada. Não é assim que acontece, não é. Todos os dias a gente liga os jornais e vê. Agora, com o coronavírus menos, né? Porque a notícia do momento é o coronavírus, mas antes muito mais. É, e ainda assim, na pandemia, tem pelo menos uma por dia. Notícia de mulher que foi assassinada pelo seu parceiro. Então, Sim, assim, porque ela denunciou e esse parceiro continuou aí na rua, né? E veio atrás dela. Então, assim, é muito complicado mesmo essa questão dos relacionamentos abusivos. sim, e de fato, né? Tipo, não tem por que descreditar a palavra da mulher, né? Por que ela falaria isso aleatoriamente, sabe? É, já é difícil ter esse movimento de denúncia e quando tem, de fato, ela é descreditada, sabe? E isso, de fato, atrapalha bastante, né? Aí já é outro Uhum, para tentar resolver isso, né? uhum, Seguimos na luta, né? Que é algo que realmente precisa de atenção para ser resolvido, porque não dá para mais aceitar isso, sabe? São vidas que são tiradas a todo momento por relações que são extremamente abusivas, né? E por uhum. nessas relações há tentativa de denúncia, há denúncia, tem todo um processo ali jurídico acontecendo, mas que não há um resguardo dessa vítima, sabe? O Uhum, outro dia ele está solto, ele não cumpre uma medida, não tem nada nesse sentido, sabe? Que dê segurança para essas pessoas que estão fazendo essas denúncias, né? exatamente. E é o que deveria ter, né? Uhum. E outra coisa que eu fico pensando assim sobre isso é como é que tá, que loucura que tá acontecendo no mundo que se uma pessoa vira para mim e fala que ela não quer mais ter nada comigo, aí eu me acho no direito de matar essa pessoa. Assim, eu entendo, enquanto psicóloga, que essa pessoa também tem uma história de vida e provavelmente na história de vida dele, que deve ter uma série de outras violências, ele foi meio que ensinado a agir dessa forma. Mas isso não diminui o impacto de que isso é uma forma de se relacionar totalmente inadequada. E que a gente precisa pensar, enquanto sociedade, no que a gente consegue fazer para poder ir para as pessoas que não são formas de se relacionar saudáveis e que elas precisam de alguma forma pedir ajuda. E eu acho que esse próprio movimento das lives já é uma pequena intervenção nisso, né? Porque se uma pessoa que tem o hábito de manter relações não muito saudáveis assistir isso, talvez ela pare para refletir. Poxa, talvez meu comportamento não é tão legal assim, preciso buscar ajuda, né? Torcemos para que isso aconteça. Mas, assim, existe um mundo de trabalhos ainda para ser feito, né, para que a gente consiga conscientizar as pessoas de que, ok, se alguém não quer se relacionar com a gente, existem várias outras pessoas no mundo e a gente precisa aceitar. Aceitar é a palavra, sabe? Ninguém é obrigado a amar a gente. Ninguém é obrigado a, né? De fato, tipo, é muito, para mim, não entra na minha cabeça, sabe? Como isso acontece, né? De tipo, terminou comigo, não pode ter mais ninguém. Então, tipo, vou te agredir, vou te matar. Tipo, não entra na minha cabeça essa lógica de forma alguma, porque não faz sentido, sabe? É, mas isso diz muito da sociedade que a gente vive, né? De uma sociedade que é patriarcal, que é machista, que trata a mulher como objeto. Uhum. Então, se ela é objeto, E dessa ideia da mulher que tem que servir o homem, tem que estar ali disponível a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. e por ser tratada como objeto, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso tratar como eu quiser, eu posso matar porque é um objeto. Mas não é Uhum. assim,
que as coisas de fato são, né? Porque são pessoas Uhum, que têm autonomia, têm vida, tem tudo, sabe? uhum, Tem desejo, tem vontade, tem sentimento, uhum, sente as coisas. Então, tipo, é uma pessoa ali, como qualquer outra pessoa, sabe? Então, por isso que na minha cabeça não entra porque eu enxergo dessa forma. Mas tentando buscar uma visão que tente explicar isso, eu acho que essa cultura machista patriarcal que a gente vive, que a gente está inserido, possa dar alguma resposta nesse sentido. E é o que a gente busca mudar. Inclusive, tem uma live sobre masculinidades aqui embaixo. sensacional, inclusive. E pretendo falar mais sobre masculinidades futuramente. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente precisa tratar. Eu acho que a solução para parte da solução desse problema, né, perpassa pelos homens trabalhando as suas próprias masculinidades, né? De rever a masculinidade daquilo que é bom, daquilo que não é bom, né? E a partir daí que as coisas podem começar a fluir melhor, né? Uhum, Então, viva nessa masculinidade que ela é tóxica, que ela é tipo mal para gente mesmo e para pessoas que estão à nossa volta, né? Que tem gerado uhum, feminicídio por aí. uhum. Por isso que eu volto a falar que eu acredito muito em você falando sobre esse assunto e quem sabe futuramente até fazendo grupos aí de homens para poder conversar muito sobre isso. Precisamos, eu sinto muita falta. Eu vejo um movimento de muitos grupos de mulheres para conversar algumas questões nossas, mas eu não vejo muitos grupos de homens e eu acho que nesse momento faz super necessário, sim. De questão de grupos de homens, tipo, tem atualmente hoje eu conheço dois, tipo, que eu já participei, né? Não aqui de Vitória, eles não são aqui de Vitória, né? Esse momento Hum, tem facilitado nesse sentido porque os encontros estão sendo virtuais. uhum. Então tem um de São Paulo, que acontece às terças-feiras a cada 15 dias, e tem um que acontece toda quinta-feira, que estava acontecendo hoje, estava lá mais cedo, toda quinta-feira às 19 horas. Eu saí de lá mais cedo para vir para cá. Ah, inclusive, eu também estava num grupo de mulheres às 19 horas e saí para vir para cá. É, então, tipo assim, de fato, aqui em Vitória, eu tinha conhecimento de um lá na FAESA, mas eu nunca cheguei a participar, não sei como é que funcionava, mas existia esse grupo lá, né? Mas, de fato, você trazendo esse pontuamento de ter um grupo aqui, é um planejamento meu, junto com uma professora minha, de a gente fazer um projeto de extensão voltado para isso. Mas Muito bom. a gente ia fazer ele agora, né? Tipo, no começo do semestre, mas por conta da pandemia não rolou. Daí ela me sugeriu para a gente fazer uma iniciação científica. Daí a gente começou, eu fiz o projeto, né? Submeti o projeto, falando também de masculinidades, né? Mas a gente pensa num momento futuro, quando voltar às atividades, né? Presenciais, daí a gente fazer esse projeto de extensão. Pelo menos lá Uhum, no grupo da UFES, né? Já é um ponto de uhum, partida, né? Para uhum. trabalhar essas questões. Sim, maravilhoso. Fiquei curiosa para saber a professora, depois você me conta É, quem é que tá aí. Oi? a Lu, Luziane. Ah, Luziane. Eu não cheguei a ter aula com ela, não. Mas muito legal que tá rolando aí essa iniciativa. Acho muito importante. E outra coisa que eu queria falar também. Não, na verdade, várias coisas ainda para eu falar. A gente tem 15 minutos. Relações de. Oi? A gente tem 15 minutos. Nossa, vou passar correndo por relações de codependência e depois eu vou para as expectativas. Relações de codependência, né? A pessoa age como se fosse posse de uma terceira pessoa, sem seguir as suas próprias vontades. O medo de desgastar a relação,
de criar atrito, faz com que a pessoa se submeta cada vez mais a coisas que uma outra pessoa quer e anule cada vez mais as suas vontades. E eu lembro que há um tempo atrás eu acompanhei um casal que, num determinado momento, a mulher pegou e comentou comigo que ela ia fazer uma viagem, né, com a família, e ia passar por vários lugares porque eram as férias do marido dela. Ela fica em casa, né, para cuidar dos filhos, é dona de casa, e abriu mão da profissão dela para poder cuidar melhor dos filhos, e ela é super realizada com isso. E aí ela fala, né, são as férias do fulano, então a gente vai viajar por todos esses lugares que ele quer, porque não são as minhas férias, são as férias dele. Só que assim, não é porque ela é dona de casa que ela não tem direito a férias também. E dá sugestões de lugares que ela deseja conhecer, né? O medo do atrito faz com que ela se submeta a tudo aquilo que o marido quer, né? E isso é bem triste, né? E algumas pessoas estão nessas relações e sequer têm conhecimento disso, assim, do tamanho da codependência em que elas estão vivendo. E uma pergunta que eu recebi e que eu achei muito sensacional, assim, como que a gente lida com as expectativas das pessoas sobre a gente nos relacionamentos, né? E eu achei isso muito fantástico e impossível passar por essa live sem falar disso, porque, assim, todos nós temos expectativas. Por mais que eu tente ir todos os dias desconstruindo em mim as expectativas que eu tenho, mas eu tenho expectativas do que eu espero da pessoa que vai se relacionar comigo. E acredito eu que a maioria das pessoas do universo também tem uma série de expectativas, né? E aí vem o primeiro ponto, que ninguém é obrigado a corresponder às nossas expectativas. Ninguém é obrigado a se encaixar dentro dos padrõezinhos ali que a gente coloca e ser totalmente perfeito e exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sonha. Não rola, não vai rolar, isso não é saudável, não é assim que tem que ser. Mas o diálogo pode ajudar muito nisso. E aí, mais uma vez, a gente retoma a questão da comunicação, né? Porque não é porque ninguém é obrigado a corresponder às nossas expectativas que a gente não vai tentar dialogar sobre uma coisa ou outra que nos incomoda na relação. E entrar em uma relação com uma pessoa que é totalmente oposta da gente é muito perigoso, né? Porque tem daquelas pessoas também que pensam bem assim: não, eu gostei da pessoa, então eu vou entrar nesse relacionamento aqui. Eu sei que a pessoa tem tal e tal e tal defeito que eu não suporto, mas não tem problema. Depois de um tempo eu mudo a pessoa. Doce ilusão, né? Porque ninguém muda ninguém. E a gente também não sabe se o outro está disposto a mudar aquilo que nos incomoda, né? Então, assim, é muito importante a gente saber separar o que é uma expectativa nossa do que é, talvez, um comportamento disfuncional do outro. Eu acho que terapia ajuda muito nesse processo, né? A partir do momento que a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue ir diferenciando. Não, isso aqui não é que o outro é dessa forma, mas eu que sou assim e por isso eu tô cobrando tanto do outro, né? Eu acho que esse processo de autoconhecimento e que a terapia ajuda é muito importante para quebrar um pouco essa questão das expectativas que a gente tem do outro, além de também nos ajudar a conversar de forma
a não tentar impor para o outro. Você tem que ser assim, você tem que mudar esse comportamento. Ninguém tem nada. A gente pode sugerir, a gente pode, né, comentar. Quando você faz tal e tal e tal coisa, eu me sinto dessa forma. Será que a gente consegue fazer um acordo? Agora, se a pessoa não estiver disposta a fazer acordos, a abrir mão de determinadas coisas, paciência, tentamos. Beijo, tchau. Né? É justamente isso, sabe? De fato, a gente cria expectativas, né? Porque, querendo ou não, a gente quer pensar no amanhã, né? Tipo, nas coisas que a gente quer, que a gente quer, né? Então a gente pensa mesmo, né? A gente idealiza, a gente sonha. Então a gente cria expectativa, né? Mas é muito importante a gente ter os pés no chão, né? E de fato, você falou algo muito importante, né? Às vezes tem algo na minha parceira que me incomoda e que seja algo que ela esteja tentando mudar. E se for esse o caso, beleza, Ótimo. a relação tende a fluir, né? Talvez eu seja, o fato disso me incomodar, talvez seja um incentivador para que ela tente acelerar esse processo de mudança nela. Seja um motivador para que ela faça essa mudança, né? Mas se for algo que a pessoa não quer mudar, de fato não vai ter o que fazer, sabe? Uhum, Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Então, uhum, eu acho que é esse o momento que a gente chega e que a gente fala, então é aqui que a gente bota o ponto final. E eu acho que é muito importante a gente ter essa maturidade de saber reconhecer quando chega no fim, né? Porque muitas vezes chega no fim, a gente percebe que chega no fim, mas a gente quer insistir naquilo ali. A gente quer ficar batendo na tecla para, não, vai mudar, vai acontecer, as coisas vão ser do meu jeito, do jeito que eu estou pensando, do jeito que eu estou idealizando. Mas não vão. Então, sabe, a gente tem que saber reconhecer quando as coisas chegam no fim. E quando a gente sabe reconhecer isso é muito libertador para a gente, sabe? Quando a gente aprende a- quando a gente aprende, a, quando a gente se conhece, quando a gente aprende a valorizar as coisas que nos fazem bem, a gente começa a cortar as coisas que nos fazem mal, de fato. E quando a gente tem esse autoconhecimento, por isso que é importante, muito importante a terapia. Então, recomendo a todos, façam terapia para vocês se conhecerem. E vocês se conhecendo, vocês vão saber o que é bom e o que não é bom para você. Então, você vai poder, de fato, saber, vai chegar um momento que, não, deu, isso está fazendo mal para mim. A gente tenta conversar, não foi possível resolver no diálogo, então a partir daí é dar um ponto final. Não, obrigado, foi muito bom que a gente viveu, mas do jeito que tá andando para mim não dá mais. uhum. A vida, E, uhum. E eu acho muito bacana isso que você falou agora no final. Se tentou resolver no diálogo e não deu certo. Porque eu lembro que eu tive um relacionamento há uns anos atrás, e aí a gente chegou a romper em um determinado momento. E aí um amigo meu me fez o seguinte questionamento. Jordana, eram claros pro fulano os motivos pelos quais você estava terminando com ele? E naquele momento eu vi que não, porque eu não tinha conversado ainda, sabe? Eu não tinha tentado resolver os problemas conversando. Só virei as costas e não, tem que terminar. Que como assim que o outro não tá enxergando esse monte de problema que eu tô vendo, né? Porque o outro é obrigado a adivinhar aquilo que eu penso, aquilo que me incomoda, né? Então, assim, conversou e viu que não dá, ok. Pega as coisinhas, enfia dentro da sacola e cada um vai pro seu lado e segue a sua vida. Né? Mas com a consciência tranquila de que houve uma conversa, houveram tentativas efetivas ali para tentar remediar aquela situação e chegou-se à conclusão de que são duas pessoas com realidades de vida, propósitos de vida muito diferentes e que não dá para se encaixar. E aí cada um segue com o coração leve. Eu acho que isso também é importante, né?
esse rompimento, mas que as duas pessoas vão leves porque elas sabem o que está acontecendo ali naquele processo e sabem por que não deu certo. Eu acho também que é muito importante pontuar que, às vezes, tipo, que nem nessa relação que você teve, né? Vocês não conversaram, você só simplesmente terminou porque não estava dando mais, né? Mas chegou a esse ponto foi porque saturou muito para você, certo? Se você Sim, tentado conversar desde o começo, pudesse ter outra história. talvez nem tivesse chegado nesse ponto. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes quando satura, quando chega numa situação que chega a saturar nesse ponto, às vezes, tipo, a amizade que tinha ali, ela acaba indo embora junto com a relação, tá? Mas Exatamente. quando a gente faz as coisas mais conversadas, mais dialogadas, a amizade tende a permanecer. Porque foi Uhum, a gente tentou de todas as maneiras possíveis, e a gente chegou à conclusão juntos de algo que não dá mais. Então, a partir disso, a gente vai terminar. E não tem por que a uhum, gente ir embora junto também, sabe? É, uhum. tem um desgaste, aí de fato fica muito complicado manter até a amizade depois do término. É verdade. E eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar. É, acho que eu falei tudo. E é isso, porque a gente chegou no nosso fim. A gente está nos últimos 2 minutos da live, então eu queria te agradecer muito, 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 muito de coração por ter aceitado o convite de estar aqui conversando um pouco com a Eu gente. que agradeço por esse convite. É uma honra para mim estar aqui nesse espaço, né? Onde passaram tantos psicólogos que eu também admiro muito, né? Passou a Biga aqui, a Dani, mulheres maravilhosas. Então, para mim é uma honra estar aqui nesse espaço também. Obrigada pelo convite. Agradecer a todo mundo que participou aqui, assistiu a live também. E agradecer também as pessoas que vão assistir depois, né? Que vai ficar salva. E é isso. Muito obrigado, Jordana, por ter dado seu sim para falar um pouco com a gente aqui. Agradeço de coração, porque é muito importante para mim e eu acho que é importante para as pessoas que vão assistir também. E eu acho Uhum, que é uma sociedade melhor. Então, obrigado de coração. uhum. De nada. Beijo, até mais. Até. E lembrando que também estamos com uma campanha no Apoia-se. O link está na descrição do episódio. E essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento. Você clicando nesse link, você pode ver todo o detalhamento da campanha. E se você quiser e puder colaborar, você pode estar ajudando a partir de R$ 1 mensal. Ou também você pode estar fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nóis, tamo junto e até a próxima.